Problema 2, relativo ao capítulo de treliças da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas. Considere-se a treliça indicada na figura sujeita às ações especificadas. Determine-se, utilizando o método dos nós, o esforço axial em todas as barras, indicando se o mesmo é de compressão ou de tração. Comece por analisar a estatia da estrutura, procurando demonstrar que se trata de uma estrutura globalmente isostática. Em termos de estatia exterior, a estrutura apresenta um apoio fixo do lado esquerdo, a que correspondem duas reações, e um apoio móvel do lado direito, ou seja, mais uma reação. Tal conduz a um total de 3 reações, sendo 3 as equações de equilíbrio disponíveis, a estrutura é classificada de exteriormente isostática. Em termos da estatia interior, uma malha fechada de 3 barras articuladas é uma estrutura isostática. Como tal, esta será a estrutura base que poderemos considerar. Se a ela se adicionarem 2 barras concorrentes no mesmo nó, a estrutura permanece isostática. Portanto, assim, eu posso associar estas 2 barras que estão unidas no mesmo nó, mais estas 2 unidas no nó C, mais estas 2 unidas no nó G, mais estas no nó D, e, portanto, o resultado que eu obtenho é uma estrutura isostática, interiormente. E, portanto, esta é uma estrutura interiormente isostática, pelo que, sendo a estrutura exteriormente isostática, ela é também globalmente isostática. E, como tal, podemos proceder ao cálculo solicitado no enunciado. Comecemos pelo cálculo das reações. Por equilíbrio de forças horizontais, não existindo ações a atuar nesta estrutura, a reação horizontal em A tem de ser obrigatoriamente nula. Atendendo a que o equilíbrio de forças verticais envolve as duas incógnitas restantes, RVA e RVD, proceda-se à verificação do equilíbrio de momentos num dos apoios. Adote-se, por exemplo, o apoio A à esquerda. A equação de momentos em A conduz à seguinte expressão: 9 vezes RVD menos 1,5 vezes a carga 2, que está afastada, portanto, de 1,5, menos 4,5 metros vezes 4 kN, que é a carga central, menos 7,5 metros vezes 2, que é a outra carga vertical. O que, resolvendo a equação em ordem a RVD, resulta que a reação vertical em D é igual a 4 kN, e sendo o resultado positivo, significa que o sentido que lhe atribuímos inicialmente é o correto. Finalmente, procedendo agora sim ao equilíbrio de forças verticais, resulta determinada a reação vertical em A e que vem igual também ela a 4 kN. Passemos ao equilíbrio dos nós. Para o cálculo das forças a atuar em cada barra, aplicando o método dos nós, é necessário proceder à análise da estrutura de forma a selecionar quais os nós que permitem o cálculo, ou seja, aqueles em que apenas se desconhecem uma ou duas das forças que nos convergem. Considerem-se todos os nós da estrutura, as ações atuantes e as reações, bem como as forças instaladas em cada barra, como representado na figura. Da análise, é fácil concluir que a estrutura e o carregamento são simétricos, pelo que bastará proceder ao cálculo de uma das metades. A análise dos nós da metade esquerda permite concluir que no nó A apenas se desconhecem duas das forças, as forças nas barras AB e AE, possibilitando, portanto, a sua determinação. Determinadas estas forças, que eu passo agora para uma cor vermelha, e a correspondente cálculo afetado nos nós anexos, o nó B e no nó E, concluímos que passa a ser possível fazer o equilíbrio no nó E, pois por aí agora também temos duas incógnitas, NEF e NBE, e duas equações de equilíbrio. Determinadas estas forças,
elas irão refletir-se quer no nó B, quer no nó E, e desses dois nós, aquele que resulta só com duas forças por calcular é o nó B, e, portanto, o terceiro cálculo estará associado a este nó, pois há duas incógnitas e duas forças por calcular. Determinadas estas forças, elas vão se refletir naturalmente no nós C e E, e podemos finalmente calcular o nó E, e calculado o nó E, que até por simetria poderíamos considerar que está calculado, mas como iremos ver, a estrutura fica resolvida. Proceda-se então ao cálculo das forças nas barras, começando por resolver o nó A. Primeiro, determine-se o ângulo que as barras apresentam, sendo a tangente deste ângulo θ igual a 4 a dividir por 1,5, ou seja, resolvendo a equação, de o arco cuja tangente dê 4 sobre 1,5, e concluímos que o ângulo é igual a 69,44 graus. Fazendo o equilíbrio de forças verticais por apenas envolver uma das forças desconhecidas, resulta que o NAE vezes o seno de θ é igual a 4, pelo que o NAE virá igual a 4,27 kN. Sendo o resultado positivo, confirma o sentido admitido para a força, sendo, por isso, uma força de compressão. Procedendo agora ao equilíbrio de forças horizontais, conclui-se que NAE cosseno de θ é igual a NAB, onde NAB virá igual a 1,51 kN, confirmando também o sentido admitido para a carga, sendo, portanto, de tração. Equilíbrio do nó E. Fazendo o equilíbrio de forças verticais, por apenas envolver uma das forças ainda desconhecidas, resulta que NAE seno de θ menos NBE seno de θ é igual a 2, pelo que NBE é igual a 2,13 kN. Sendo o resultado positivo, então, confirma-se o sentido admitido para a força, sendo por isso de tração. Procedendo agora ao equilíbrio de forças horizontais, conclui-se que NAE cosseno de θ mais NBE cosseno de θ é igual a NAF, resultante que NAF igual a 2,25 kN, e sendo positivo significa que é o sentido que nós lhe atribuímos no diagrama de corpo livre, pelo que a força será de compressão. Equilíbrio no nó B. Fazendo o equilíbrio de forças verticais, resulta que NBF vezes seno θ é igual a NBE vezes seno θ, onde NBF é igual a NBE e, portanto, é igual a 2,13 kN. E, confirmando-se o sentido da presunção da força admitida, e, portanto, ela será de compressão. Procedendo agora ao equilíbrio de forças horizontais, vem que NBC é igual a NAB mais NBE cosseno θ mais NBF cosseno θ, de onde resulta que NBC é igual a 3 kN, sendo, portanto, o resultado de tração. Finalmente, fazendo o equilíbrio no nó F e começando pelo equilíbrio de forças verticais, resulta que NBF seno de θ mais NCF seno de θ é igual a 4, porque o NCF é igual a 2,13. Sendo o resultado positivo, confirma-se o sentido atribuído à força e, portanto, ela será de tração. Procedendo agora ao equilíbrio de forças horizontais, conclui-se que NFG é igual a NAF mais NBF cosseno θ menos NCF cosseno θ, porque o NBF é igual a 2,25 kN, sendo de compressão. E chamo a atenção que este cálculo seria evitado se tivesse tirado partido da simetria, pois as forças NFG e NCF tinham de ser iguais às suas simétricas, ou seja, a NAF e NBF. O resultado global dos cálculos executados encontra-se expresso na presente figura, tendo-se representado com valor negativo os esforços das barras à compressão e com valor positivo os esforços à tração. A terminar, e como curiosidade, caso a viga fosse considerada como um elemento linear, procedendo ao cálculo
cálculo do momento é o meio-vão, e considere-se por simetria a metade direita da estrutura, resultaria um momento igual a 4 vezes 4,5 menos 2 vezes 3, ou seja, 12 kN. Sendo um momento um binário, ou seja, uma força vezes um braço, e atendendo a que o braço da treliça é igual a 4 metros, a força resultaria igual a momento a dividir pelo braço, ou seja, 12 a dividir por 4 igual a 3, valor este rigorosamente igual ao valor obtido para a barra inferior central, a barra tracionada, que também ela, dado pelo método dos nós, igual a 3 kN.